comigo no texto que está em primeiro livro de Samuel, ou melhor, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 19, segundo livro de Samuel, capítulo de número 19, eu quero ler alguns versículos. Saúde. Que está escrito assim, a partir do verso 31. Segundo Samuel, capítulo 19, a partir do verso 31, está escrito assim: Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em todos os seus dias em Jerusalém. Amém? Até aqui. Esta semana eu estava orando e falando com o Senhor, fazendo uma reflexão da minha vida em toda a minha caminhada com Cristo. Eu aceitei Jesus em abril, mês que vem. Mês que vem faz 29 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Ano que vem eu completo 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu comecei a fazer, pensando nisso, eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida, de quem era o Oswaldo antes de aceitar Jesus, e quem é o Oswaldo depois que aceitou Jesus. É obviamente, irmãos, que a minha vida depois de Cristo, ela é uma vida totalmente transformada. Eu não sei se vocês conseguem fazer esse exercício. Quando eu começo a lembrar de algumas situações, de algumas coisas que aconteceram comigo antes de aceitar Jesus, eu fico tão envergonhado comigo mesmo que eu peço a Deus para Deus limpar certas coisas da minha mente. Porque tem certas coisas, irmãos, que nós vivemos sem ter Cristo, que é até vergonha para nós. Sim ou não? E eu não entendo hoje como é que muitas pessoas continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antigamente, mesmo dizendo que agora são novas criaturas, que aceitaram Jesus, que deveriam ter um comportamento ilibado e alinhado com o céu. Entre tantas outras coisas que eu estava meditando essa semana, me veio algo à mente. Eu acho que a grande maioria vai concordar comigo. Eu nunca tive tanto problema depois que eu aceitei a Cristo. Alguém coaduna comigo desse pensamento? Graças a Deus é só eu ou dois que levantaram a mão. O resto está tudo bem. Pelo menos no meu ponto de vista, depois que eu aceitei a Jesus, Harley, parece que os problemas se avolumam. Aí começaram a vir as perseguições. A própria família, muitos deles se afastam de você, porque você não fala mais a mesma língua, porque você não coaduna mais com certas festinhas.
porque você não tem mais alinhamento com certas mesas, com certos assuntos, com certos diálogos, a gente não se dá bem mais com isso. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele se incomoda quando nós frequentamos alguns ambientes, algumas circunstâncias, algumas situações que não agrada mais a santidade que o Espírito Santo de Deus nos dá. E eu fiquei pensando, irmãos, que depois que eu aceitei a Cristo, as lutas, elas nunca param. Parece que elas, às vezes, elas se agigantam diante de nós. Sim ou não? Eu estou pregando para o público certo? O silêncio de vocês é uma concordância? Amém? E isso me fez ir para a vida de Davi. Vera, pensa num homem que arrumou problema. Pedro, meu secretário. Pensa num homem que arrumou um problema para a vida dele, foi Davi. Davi era um homem que, já no seu nascimento, já foi um nascimento já totalmente adverso de uma pessoa que seria chamada um homem segundo o coração de Deus. Isso está escrito no Salmo de número 51. Davi confessou: eu fui um homem que eu fui gerado. Eu fui gerado. Me geraram de uma forma estranha, esquisita, em prostituição. O pai de Davi, ele não estava 100% correto quando Davi nasceu, antes do casamento. Então Davi já tinha nele um estigma, desde o seu nascimento. Você lê isso claramente no Salmo de número 51. E quando eu penso na vida de Davi, Davi era um homem que ele arrumava briga, batalhas e guerras, simplesmente porque ele era um homem chamado por Deus, porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Eu quero profetizar algo aqui nesta noite na sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Eu sei que você vai entender que é Deus falando com você. Não se preocupe. Toda essa perseguição, toda essa dor, todo esse sofrimento que muitas vezes a gente passa, é porque você está trilhando o caminho de Deus. É porque você está no caminho do Senhor. Porque o diabo, nosso adversário, irmã Liane, ele não está preocupado com aqueles que estão fazendo a vontade dele. Ele está preocupado com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E por fazer a vontade de Deus, constantemente nós vamos nos deparar com guerras, com lutas. E essa mensagem que eu vou pregar hoje, ela tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Porque ela falou comigo diante de algumas questões que eu apresentei diante de Deus. Olhe para mim, irmão. Davi, ele teve grandes batalhas. A primeira batalha, como eu já disse a vocês, foi uma batalha dentro do seu lar. Diga, dentro da sua família. Era um menino que era rejeitado pelos seus irmãos. Davi, o nascimento de Davi depunha contra ele. Davi enfrentou várias guerras dentro de casa. Davi enfrentou, além de enfrentar guerra com seus irmãos, Davi enfrentou guerras
com feras do campo. Olhe para mim, irmãos, eu vou ser profeta aqui hoje. Davi teve que lutar contra leões, contra ursos. E ele diz isso para Saul: Saul, eu não tenho problema de lutar, porque eu já enfrentei leões, ursos, e todas as vezes que um deles tentou roubar uma das ovelhinhas do meu pai, eu matei, eu lutei, eu guerreei. Eu arrancava ovelhas da boca do urso e do leão. Davi não só lutou contra seus irmãos, lutou contra as feras do campo. Agora eu vejo Davi lutando contra um rei chamado Saul. A Bíblia diz que Saul se levantou furioso contra o menino, o jovenzinho ainda Davi. Então Davi teve que lutar contra Saul. Antes disso, Davi teve que enfrentar gigantes. Davi teve que lutar com Golias. E presta atenção, irmão, eu não vejo Davi com muita dificuldade. Daqui a pouco eu começo a pregar, segura aí. Eu não vejo Davi tendo muita dificuldade em lutar contra os seus irmãos, que Deus era com ele. Eu não vi problema nenhum Davi lutar. Aliás, ele diz que é com muita facilidade que ele faz isso, lutar contra um urso e um leão. Davi não tinha dificuldade. Eu não vi problema nenhum de Davi lutar, Júnior, contra um gigante, porque ele foi de boa, com uma funda e uma pedrinha, pá, acabou, matou, cortou a cabeça, morreu. Eu não vejo Davi com tanta dificuldade para lutar contra um gigante. Eu também não vi Davi com muita dificuldade de lutar contra Saul, porque Saul perseguiu durante muitos anos da sua vida, a ponto de um dia Davi estar em uma caverna, Saul entra, como diz o texto, para aliviar o ventre. E Davi teve a oportunidade com uma espada de matar Saul. Olhe para mim aqui, irmãos, ó, altar. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, e ele de boa cortou um pedaço do manto de Saul. Depois ele disse: se eu quisesse te matar, eu te mataria, mas eu te honrei como rei. Agora, irmãos, nós vamos pregar hoje a batalha que Davi não conseguiu lutar. A batalha contra seu filho Absalão. Cutuca teu irmão e diga assim: as maiores batalhas e as mais difíceis estão dentro de casa. As batalhas, Alessandra, mais difíceis para nós são aquelas que envolvem pessoas que nós amamos. Porque lutar contra gigante, como Davi disse: ah, miserável, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, sem medo nenhum. Mas quando nós nos deparamos, irmãos, com um filho que se rebela contra o pai, e quando nós nos deparamos com alguém que mora dentro da sua própria casa e de repente se levanta contra, como que é essa luta? Como que nós vamos administrar isso? Diga amém. Eu quero ministrar uma mensagem hoje, irmãos, que vai trazer cura e descanso para o seu coração. Porque quando Davi, se você estudar o texto de 2 Samuel, capítulo 15, você vai ver que Davi agora, ele sai de Israel, de Jerusalém, ele sai de Jerusalém porque Absalão, ele se levanta contra o seu pai para tomar o reino de Davi.
E você sabe o que quer dizer o nome Absalão? Quando Absalão nasceu, Davi segura Absalão nos braços. O costume era sempre da mãe colocar o nome do filho. Mas quando Davi segura Absalão nos braços, ele fala duas palavras: Shalom. Ab quer dizer, ou Abba, quer dizer querido, amado. Shalom quer dizer paz. Davi estava profetizando na vida de um filho e está dizendo: esse menino, ele vai ser amado e vai me trazer paz. Ao longo dos anos, esse menino cresce, se revolta contra muita coisa dentro de casa. Uma das suas irmãs é abusada pelo próprio irmão. Absalão tira a vida de Aminon, dos seus irmãos. Por conta disso, Davi não teve manejo de cuidar com essa situação. Absalão passa 3 anos fora de Jerusalém. Absalão volta para Jerusalém. Só estou dando uma introdução, irmão. Absalão volta para Jerusalém. A Bíblia diz que 2 anos que ele ficou em Jerusalém, o rei não o procura. Então são 5 anos sem o pai falar com o filho. E depois dessa não procura do pai, a Bíblia diz que Absalão agora fica mais 4 anos projetando e programando um golpe de Estado. Ele começa a juntar pessoas para arrancar o trono de Davi. E isso aconteceu de verdade. Milhares e milhares de pessoas se juntaram a Absalão. Milhares e milhares de homens, de guerreiros, se juntaram a Absalão e se levantaram contra Davi. Davi, no 2 Samuel capítulo 15, ele toma uma decisão de fugir da presença do seu filho, porque ele não queria guerrear com a sua própria casa. O texto diz, irmãos, que quando Davi sai de Jerusalém, ele sai com a família real, ele deixa 10 concubinas dentro da casa real, para cuidar somente da casa. As outras esposas saíram com Davi, Davi saiu com a sua comitiva real, mas Davi levou algo muito significante. Davi levou a arca da aliança. Diga para o seu irmão: não caminhe sem a presença de Deus. Não tem como nós caminharmos sem a presença de Deus. Aquela história foi ouvida em toda Israel. E alguns grupos de pessoas vieram se juntar a Davi. Está em 2 Samuel capítulo 15. A Bíblia diz que os quereteus, os peleteus e os geteus, eles se juntaram a Davi com quase 600 homens. E eles disseram: Davi, nós estamos do teu lado. Nós estamos contigo, Davi. E um dos líderes geteus, Itai, disse para Davi: Davi, nós vamos caminhar junto, onde você for nós iremos. Davi disse: não, Itai, volta para Jerusalém e se associe a Absalão e não deixe que meu filho faça nenhuma besteira. Itai disse para Davi: Davi, eu sou o teu servo, eu sou teu amigo. Aonde você for, se você for e morrer ou viver, eu não vou sair do teu lado. Irmãos, eu quero profetizar algo muito lindo aqui, queridos. Nos piores momentos da tua vida, nas caminhadas mais tristes que você ainda pode passar, Deus vai levantar pessoas que vai caminhar ao teu lado, que vai andar ao teu lado, e que vai dizer: a nossa amizade
vale mais do que qualquer reino, vale mais do que qualquer herança. Eu estou contigo, Davi, eu estou contigo, e esta caminhada não é tua, é nossa. Aleluia. Diga para o teu irmão: Deus sempre vai ter um grupo de pessoas que vai caminhar com a gente. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Itai falou para Davi: Davi, eu não vou voltar para Jerusalém. Eu não tenho nada a ver com Absalão. Meu negócio é contigo. Eu fiz aliança com Deus por tua causa. Aonde você for, se for para viver ou se for para morrer, eu estarei contigo. Aí Davi faz algo interessante, irmão. Davi chama todos os sacerdotes que estavam com ele e disse assim para eles: olha, eu busquei o Senhor essa noite. Quando nós saímos de Jerusalém, nós saímos com a arca da aliança. Volta com ela para Jerusalém, porque eu sei que Deus está comigo. Mas o meu filho precisa de Deus mais do que eu. O meu filho que ficou em Jerusalém, a arca lá, a presença de Deus lá, vai mostrar para Absalão e todos aqueles que a atitude deles não tem agradado a Deus. Eu quero dizer algo para você, meu irmão e minha irmã: não se preocupe. Não se preocupe com quem ficou na tua casa. Não se preocupe de quem ficou lá atrás. Sabe o que vai acontecer? A presença de Deus vai te acompanhar no deserto, mas a presença de Deus vai estar dentro da tua casa, dentro da tua família. Enquanto você está orando aqui, a arca e a presença de Deus também vai estar lá. Enquanto você está buscando aqui, a presença de Deus também vai estar lá, na vida daquele que você ama. Mas ele não está me honrando, ele não está sendo uma pessoa, um filho, um marido. Não importa, meu irmão, a bênção de Deus não é individual, a bênção de Deus é para a família, famílias benditas na presença de Deus. É isso que Deus quer. Posso dizer algo aqui, meu irmão, muito forte? Não importa qual seja a maneira que Deus vai fazer, mas Deus não vai perder nenhum dos seus. Não me importa de que forma que Deus vai fazer. O que importa é que Davi, ele se preocupou mais com o filho rebelde do que com ele mesmo. Disse: a presença de Deus é comigo. Leve de volta a arca lá para Jerusalém, deixa a arca lá, porque Deus estando lá, a presença de Deus estando lá, eu sei que vai ser mais útil para Absalão do que para a minha jornada no deserto. Pode dizer amém? Davi, então, irmãos, o texto diz algo maravilhoso, em 2 Samuel capítulo 15. A Bíblia diz que Davi saiu em direção ao Monte das Oliveiras, saiu de Jerusalém em direção ao Monte das Oliveiras, que é um lugar próximo, e ele ia subindo com todo o povo. Olhe para mim, irmão. Ele ia subindo com todo o povo. Davi estava sem coroa, Davi estava descalço, está no texto. Ele estava sem coroa, descalço e chorando. Deixa eu te falar, irmão, tem dias que a gente vai estar assim. Tem dia que a gente vai caminhar para um lugar, mediante os problemas da vida, sem coroa, descalço e chorando. Mas o que chora na presença de Deus, este alcança a misericórdia e o favor divino. Davi caminha em direção a um lugar chamado Gileade. Veja, irmão, que essa situação e este problema
Esta guerra e esta luta contra Absalão não foi uma luta muito longa. Foi menos de um ano. Durante 6 meses, mais ou menos, Davi fugiu do seu filho Absalão. Davi agora está caminhando em direção a Gileade. Olhe para mim, irmãos, presta atenção. 2 pessoas Davi encontra no caminho. O primeiro é Ziba. Diga comigo, Ziba. O segundo é Simei. Simei. A Bíblia diz que quando Davi encontra Ziba, que era um servo de Mefibosete, o aleijado dos seus pés, o texto diz que ele estava cheio de coisas em sua carroça. E Davi disse: onde você vai, Ziba? Ele falou: eu vim trazer presentes para você. Ziba enganou Davi no dia da necessidade. Diga-se comigo. Ziba enganou Davi no dia da sua necessidade. Logo na frente ele encontra Simei. E o texto diz que quando Simei encontra Davi, ele faz 2 coisas. Ele começa a apedrejar Davi e ele amaldiçoa Davi. Sabe o que o texto diz, Tamara? Os servos de Davi dizem: vamos matar ele. Davi disse: não. Se Deus está permitindo que ele faça isso comigo, se Deus está permitindo, é porque Deus contemplou os meus pecados e os meus erros. Deixa aí. Irmão, Davi chega em Gileade. Gileade na Bíblia é lugar de cura. Gileade na Bíblia é lugar de restauração. Gileade, por ser uma região, ele se direciona a um lugarejo, uma cidade chamada Maanaim. E Maanaim é um lugar muito, mas muito peculiar para os crentes, porque foi ali que Jacó, quando estava deitado, aleluia, com a sua cabeça num travesseiro, ele olhou e viu os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Meu irmão, presta atenção, você já está começando, os crentes espirituais já estão começando a entender, irmão, mesmo no dia da dificuldade, mesmo no dia da luta, da provisão, Deus tem um lugar de descanso para você. Deus tem preparado um lugar de descanso para você, um lugar de cura, um lugar de restauração, e um lugar onde os anjos de Deus se manifestam, aleluia. Deixa eu te falar algo aqui, meu irmão. O Senhor está nos conduzindo para Maanaim, o lugar onde os anjos se manifestam, o lugar onde Deus se revela, no lugar onde Gileade, onde há cura, há poder de Deus para restaurar a vida. Mas e Absalão? Irmão, deixa que a arca está com Absalão. Deus está cuidando de Absalão. Deus agora está preocupado em cuidar da sua vida, das suas emoções, da sua vida espiritual. Deus está nos levando para um lugar de cura. Terebachou. Aleluia. Sabe aquele dia, meu irmão, vou falar, porque Deus está revelando aqui. Sabe aquele dia que você falou: não aguento mais, eu não suporto mais essa situação. Deus, é tanto tempo vivendo isso, é opressão daqui, é opressão dali, é aqui, é acolá. De repente, meu irmão, aleluia, o teu quarto se transforma em uma Maanaim. Você começa a ver anjos subindo e descendo, e Deus assentado, Deus em pé na escada lá em cima, dizendo: filho, não se preocupe, porque eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado da sua
tua vida, ainda que muitos te perseguem, mas eu estou contigo em Manaim. Aleluia. Cutuca teu irmão e diga assim: Deus tem um lugar para nos esconder. Deus tem um lugar para nos abrigar diante das lutas, das guerras, das dificuldades. No meu exercício em casa, eu falei: Senhor, esse problema eu não tinha quando eu não era crente, agora eu tenho. Esse outro problema também não tinha, agora eu tenho. Mas Deus disse para mim, irmãos, eu fiquei tão feliz. Eu disse: todas as vezes que você se sentir assim, eu vou te levar para Manaim. Eu tenho uma Gileade para você. E quando nós estamos em Gileade, meu irmão, Deus prepara o bálsamo da cura. Quando nós estamos em Manaim, Deus se revela, Miriam, lá em cima da escada. Às vezes, Miriam, a gente quer olhar para baixo da escada, quem está embaixo, quem está caminhando, mas Deus manda dizer para essa igreja: irmão, coloca os teus olhos, aleluia, para os céus. Coloca os teus olhos para os montes, que é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para cima, meu irmão. Olha para cima que você vai ver a presença de Deus na sua casa, na sua vida, na tua família. Deus vai nos dar revelações profundas nesses dias. Por quê? Porque você fugindo de uma situação, você pode dizer: eu encontrei Ziba que está me enganando, eu encontro Simei que me amaldiçoa, mas no meio de tudo isso Deus está contigo no deserto, te levando para Gileade, te levando para Manaim, aonde a glória vai se manifestar na tua casa. Aleluia. Cutuca teu irmão, diga assim: meu irmão, não se preocupe, Deus sabe para onde te leva. Deus sabe exatamente para onde nos levar, Vera, minha esposa. Deus sabe exatamente onde Ele está nos levando. Cutuca teu irmão, diga assim: você foi. Fala, meu irmão, profeticamente, diga: você foi descalço, chorando, mas você vai voltar calçada e adorando ao Senhor. Quantas vezes, Mariana, a gente vai chorando e descalço? Sabe o que é, Carlos? Andar no deserto descalço, chorando, sem coroa, sem prestígio. Mas sabe o que Deus fez, Paulo? Deus foi lá em Manaim. Davi estava caminhando com 600 homens, descalço, chorando, sem coroa. A arca não estava mais ali. E Deus saiu dali. Isso é visão minha, tá bom, irmão? Não estou falando que está escrito, mas é visão minha. Deus estava com Davi ali, sim ou não? Sim. E agora, uma visão oswaldiana. Deus estava no meio e Deus disse assim: anjos, vem comigo. Vamos ali em Manaim procurar um homem para dar abrigo ao meu amado. Deus encontra Darcy Barzilai trabalhando. Eu estou falando por mim, e de repente Deus disse assim: filho, está chegando alguém que eu amo. Está chegando alguém que você precisa cuidar dele. Está chegando alguém
Eu tenho um projeto tão lindo na vida dele e ele está totalmente desbagaçado. Ele não está mais no trono, ele não tem mais calçados de rei, ele deixou a coroa e saiu correndo, ele está chorando. Barzilai, cuida do meu filho. E quando você se aprofunda na palavra, você vai entender que o nome Barzilai, ele tem um significado profundo. O nome Barzilai é a junção de duas palavras: Bar, que é filho ou amigo fiel, porque na língua hebraica, uma variação de significados é muito mais extensa do que o português. Então, quando alguém fala na Bíblia, Bar Jesus, Bar Timeu, é Bar filho, filho de Timeu. Então, Barzilai, Zelai quer dizer ferro, fortaleza, segurança, homem forte. Está escrito isso no texto que nós lemos. No versículo, capítulo 19, e Barzilai, verso 32, e Barzilai, muito velho de idade, de 80 anos, ele tinha sustentado o rei, quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito grande, forte. Olhe para mim, irmãos, Deus está colocando pessoas para cuidar de nós. Na hora da prova, na hora da dificuldade, o Senhor está chamando os Barzilais, os amigos de ferro. Aleluia, não, irmão, se você não deu glória agora, você não vai dar glória a Deus nunca mais. Deus está preparando amigos de ferro, amigos fortes, amigo que vai estar ao teu lado e vai dizer assim: não, bora lá. Aconteceu lá em Jerusalém, mas aqui é lugar de descanso, aqui é lugar de refrigério. Meu irmão, Deus está preparando no nosso meio pessoas, aleluia, que têm amizade sincera, amizades fiéis, amizades fortes. Aleluia. É tempo de você ser cuidado. É tempo de Deus cuidar de você. Deixa Deus, aleluia, estar separando os Barzilai para cuidar da sua igreja. Quando Davi chega em Maanaim, Davi encontra Barzilai, que apesar da sua idade de 80 anos, Barzilai sustentou o rei na sua morada em Manaim, porque era Barzilai um homem grande, um homem forte. Olhe para mim, irmãos, você não vai ficar nesse deserto. Deus não vai permitir que você more nesse deserto. Deus não vai permitir que você durma no deserto. Deus vai preparar um lugar. Deus vai preparar um lugar onde você possa descansar nesta prova. Esta prova ela vai acabar, mas até ela acabar, Deus vai te sustentar em um lugar. Deus tem uma Maanaim para você, Deus tem uma Gileade para você. Você chegou doente, mas você vai sair curado. Você chegou triste, mas você vai sair alegre. Você chegou descalço, mas tem alguém que vai te sustentar e vai dizer: não, eu comprei um sapatinho novo para você, porque você merece, eu sou teu amigo. Aleluia. Sabe o que acontece, irmão? Os Barzilais, eles tinham se acabado na igreja. E eu falei com Deus essa semana, falei: Deus, eu passo por muitas provas,
Levanta, Barzilais, para estar ao meu lado. Amizade de ferro. Sabe o que a gente vê hoje, irmãos? Amizades de geleia. Se você tem, você é amigo. Acabou o din-din, a pessoa nem te liga com medo de você pedir dinheiro para ela. Irmão, o verdadeiro amigo não é aquele que está no churrasco com você. O verdadeiro amigo não é aquele que fala, não, eu pago, pode deixar que a cerveja é por minha conta. O verdadeiro amigo não é aquele que tem interesse em você. O verdadeiro amigo, o Barzilai, o amigo de ferro, o amigo forte, é aquele que diz assim, olha, você está na pior prova da tua vida. Estamos juntos. Eu vou ficar junto com você. E o que você precisar, eu vou te sustentar. É oração, eu vou orar. É uma necessidade, eu vou buscar. Eu tenho orado, irmãos. O ministério mais solitário que existe é o ministério pastoral. É o ministério de mais solidão que existe, é o ministério pastoral. Seguramente, eu não estou falando aqui nada para que ninguém tenha pena, que não é nada disso, irmão. O evangelista está sempre rodeado de pessoas. Os apóstolos estão sempre com mais pessoas. O profeta, então, não precisa procurar ninguém, todo mundo procura ele. Né? Os mestres têm sempre os alunos como amigo, acabam ficando amigo. Mas o pastor, irmão, o pastor cuida de todo mundo. É difícil arrumar quem cuida do pastor. Mas eu tenho orado a Deus que Deus levante Barzilais. E eu tenho pedido a Deus que eu também seja Barzilai na vida das pessoas. Que quando alguém estiver na prova, diz assim, vem para cá. Porque é muito fácil julgar, irmãos. A pessoa errou, a gente já quer cortar a cabeça com facão. A gente já quer mandar embora, quer excluir. Difíceis são aqueles que dizem assim, vem para cá. Você está uma bagaceira, mas eu vou cuidar de você. Eu não vou desistir de você até que Jesus volte. Você sabe o que aconteceu, irmão? Davi ficou 6 meses na casa de Barzilai. A Bíblia diz que Davi saiu restaurado. Está no texto, irmãos. Barzilai acompanhou Davi, atravessou o Jordão. E Davi disse, recuperou o seu ânimo, recuperou a sua autoestima. Davi recuperou a vontade de ser rei. Tanto é que ele volta para Jerusalém. E ali tem uma batalha dos que estavam com Davi, com os guerreiros de Absalão. Absalão morre nessa batalha. Davi retoma o reino. Davi, depois de Manaim, Davi recuperou a sua confiança, o seu propósito, o seu objetivo que Deus havia dado a ele. Ele entrou descalço e chorando, saiu calçado e glorificando o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Barzilai agora acompanha Davi, logo depois do Jordão, e disse, Davi, Barzilai, eu quero te honrar, eu vou te levar para Jerusalém, e eu vou te sustentar todos os dias da sua vida. Barzilai disse, Davi, para mim não dá, eu já estou velho demais, eu já preguei, meu irmão, descendo o porrete em Barzilai. Mas eu entendo que este homem, ele queria viver os seus últimos dias na paz. Porque a pior coisa que tem, meu irmão, é você congregar em sede. Melhor negócio é uma congregaçãozinha pequenininha. Porque quanto mais gente, mais problema. Ele agora está em Jerusalém, a capital do reino.
Todo dia era um BO, todo dia era um problema. Então ele disse: não, me deixa aqui em Maanaim, porque aqui é lugar de revelação, lugar que Deus fala. Aqui é Gileade, é lugar de cura. Eu vou para Jerusalém, eu vou ter problema. Eu já não estou muito novo, eu já estou velho, eu não consigo discernir mais a voz das cantoras, os meus olhos já estão escurecidos. Mas Davi, eu te peço, eu tenho um menino aqui, abençoado, pensa num servo abençoado, é o Quimã. Leva ele, tudo aquilo que você ia fazer comigo, faz para ele. Olha para o teu irmão assim: é melhor servir com fidelidade, porque um dia vai respingar a bênção do Senhor para o céu. É melhor servir com fidelidade, porque um dia a bênção que era do Senhor vai respingar no céu, por causa da sua fidelidade. O texto diz que Quimã agora ele vai com Davi, e tudo que era para dar para Barzilai, ele deu para Quimã. Quem é servo fiel aqui? Não se preocupe, Deus tem um palácio para você, por causa da tua fidelidade. Amém? Davi volta para casa, não mais chorando, agora em cima de uma cavalgadura, sorrindo, com a coroa na cabeça. Por quê? Porque Davi foi restaurado em Gileade. Deus restaurou Davi em Maanaim. Diga para o seu irmão: toda causa tem um efeito. Tudo que você faz para Deus tem uma recompensa. Quimã foi recompensado por Deus por causa de Barzilai. Antes de morrer, eu quero encerrar aqui. Hoje a palavra foi meio diferente. Antes de morrer, Davi chama Salomão. E quando Davi chama Salomão, ele fala um monte de coisa para Salomão. Salomão, seja homem, sirva a Deus, faça as coisas que agrade a Deus. Mas eu vou te pedir duas coisas. Duas coisas eu vou te pedir. Teve um dia, Salomão, que eu estava no deserto, um perrengue danado, e se levantou um cara contra mim chamado Simei, e eu prometi para ele que eu não iria matá-lo, mas quando eu morrer, mata. E tem uma outra pessoa que você talvez não saiba: Barzilai. Barzilai já morreu. Cuida de todos os seus filhos. Nunca deixe que um filho de Barzilai passe uma necessidade. Você já sabe o que eu vou falar, porque você deu abrigo, porque você ajudou, porque você abraçou a causa, porque você foi fiel a Deus. Nunca vai faltar nada para os seus filhos, para a sua geração. Você não está semeando somente na tua vida, você está semeando em todas as suas gerações. E eu profetizo que pela tua fidelidade a Deus, o Senhor manda dizer hoje: cuida dos filhos dela, cuida dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos,
todas as tuas gerações futuras serão cuidadas por Deus, porque um dia você foi fiel ao Senhor, serviu ao Senhor com fidelidade, abrigou quem estava passando por uma necessidade e honrou ao Senhor com a sua vida. Querido, Deus não deve nada para ninguém. Alguém diz: isso aqui é meu, ninguém toca, ninguém me faz entender o contrário. Isso aqui é meu, é esforço do meu trabalho. E olha o que Deus faz com pessoas que abrigam. Davi estava necessitado, Davi estava moribundo, Davi estava sendo enganado, Davi estava sendo traído, descalço, chorando, sem coroa. Alguém disse: não tem problema, não quero saber do seu pecado, não quero saber daqui que está acontecendo com a sua vida, eu vou te ajudar, Davi. Eu vou sustentar você e a tua família, Davi, dentro da minha casa. Quando Davi morre, chama seu filho e diz assim: por conta do que ele fez comigo e com a nossa família, nunca deixe um filho, um neto, um bisneto dele passar por qualquer necessidade que seja. Mas se você encontrar Simei como encontrou Simei, eu não podia matar, porque eu prometi que não mataria. Mas tu, meu filho, vinga. Cutuca teu irmão e diga assim: a conta chega. Às vezes eu olho o filho, presta atenção nisso, irmão. Filhos desonrando os seus pais. Você que é filho aqui, escreve isso na capa da sua Bíblia. Cada lágrima que corre do rosto do seu pai e da sua mãe. Vou repetir. Cada lágrima que corre do rosto do seu pai e da sua mãe são sementes que você está plantando para o seu futuro. Se a tua mãe e o teu pai choram de alegria, você vai colher alegria. Se o teu pai e a tua mãe choram de tristeza, você vai colher tristeza. Então, meus irmãos, eu profetizo aqui que nós vamos ser Barzilais. Barzilais que cuidam, que zelam e que trabalham. Nós estamos procurando pessoas que trabalham e não que dê trabalho. Pessoas que dizem: pastor, o que eu posso agregar ao reino? O que eu posso fazer para o reino? Seja um Barzilai, um amigo forte, uma amizade sincera. No seu sim, sim, no seu não, não. Amém? Eu quero que você fique de pé, irmãos. Eu vou profetizar através desse louvor.